Iniciamos no domingo passado uma nova série de mensagens que tem como o título É Preciso Vencer. Semana passada nós compartilhamos que para vencer é preciso ouvir a voz de Deus. Hoje é a segunda mensagem da série e eu quero compartilhar com você do seguinte tema: para vencer é preciso confiar. É preciso confiar. E a música que cantamos tem muito a ver com aquilo que vamos falar nesse momento. Confiarei em ti, foi o refrão da música que nós cantamos, e para vencer é preciso confiar. Uma semana depois da ressurreição, Jesus vai ao encontro de Tomé, e é nessa ocasião que Jesus diz para Tomé o seguinte: seja um crente. É interessante que a palavra crente não é uma palavra muito presente nas Escrituras. Você não vai encontrar muitas vezes a expressão crente. Está aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, quando Jesus se encontra com Tomé e diz assim: não sejas incrédulo, mas crente. Ser crente não é necessariamente ser membro de uma igreja ou participante de uma determinada denominação. Talvez a pergunta que se faça é: por que Tomé recebeu tamanha repreensão de Jesus? Por que Jesus disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente? É importante que a gente entenda esse contexto, por isso eu quero ler João capítulo 20, a partir do verso de número 19 até o verso de número 28, que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. A dificuldade
para acreditar faz parte da experiência humana. Na verdade, é muito mais fácil desacreditar do que acreditar. O normal, o humano, é ser incrédulo. A fé é uma experiência sobrenatural. Confiar é uma experiência que está além daquilo que é ordinário. Talvez a pergunta é: por que Tomé agiu daquele jeito? Possivelmente estivesse com medo, ou quem sabe com um zelo excessivo. Talvez ele lutasse para crer, mas não quisesse ser enganado. Nós não sabemos exatamente, mas sabemos que esse não era o comportamento usual de Tomé. Olhando os evangelhos, nós vamos ver que antes desse momento de descrença, ele já havia demonstrado uma fé muito consistente em seu amor pelo Senhor. Quando Jesus planejava ir a Betânia, por exemplo, naquele episódio, depois da morte de Lázaro, Tomé foi o primeiro a dizer, dentre todos os outros discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. E agora, depois da morte de Jesus, daquele momento difícil que os discípulos passaram, a gente percebe essa descrença em Tomé. Talvez a gente possa aprender com Tomé sobre alguns motivos que o levaram a essa atitude de descrença. E eu queria falar sobre 3 coisas nesta manhã, possivelmente circunstâncias que levaram Tomé a esta atitude de descrença. Primeiro, Tomé duvidou porque não estava lá. A incredulidade, ela começa com o afastamento. A falta de fé começa quando nós, de alguma maneira, nos distanciamos uns dos outros. Nos distanciamos da comunhão da igreja. Pense quantas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos incendiados em nosso coração pelas verdades da palavra de Deus, porque simplesmente escolhemos não ouvir. Durante esse período de pandemia, você não está tendo a oportunidade dos encontros presenciais, e eu sei que para ligar o celular ou ligar a televisão, para participar dos cultos online, você precisa de disciplina. E muita gente não consegue ter essa disciplina, porque começa a se envolver nos afazeres do dia a dia. Então, acorda, vai preparar o café da manhã, e do café da manhã já está pensando na preparação do almoço, e tem muita gente que acaba não parando para esse momento de contato com a palavra de Deus, desse momento de comunhão, ainda que virtual, mas esse momento de comunhão com Deus e com a sua palavra, desse momento de proximidade como igreja. Queridos, a gente só é impactado pela palavra de Deus quando nós permitimos que o nosso coração seja alcançado. Não sei se você já viveu essa experiência de não participar de um culto, de não participar de um momento de adoração, de não ouvir uma palavra, e depois você encontrar com alguém que estava no culto e a pessoa dizer: olha, Deus nos falou profundamente no domingo. Que culto maravilhoso! E você ficou assim: ah, é? Apenas administrando a sua ausência, porque você não estava lá. E quando nós não estamos, nós não somos impactados. Quando nós não partilhamos, nós não experimentamos. E se não experimentamos, o nosso coração não é incendiado. Enquanto todos os outros discípulos estiveram com o Senhor, e diz a palavra de Deus que Tomé chega, e eles disseram: vimos o Senhor. E ele diz assim: eu não acredito nisso.
Se eu não colocar o dedo, se eu não colocar a mão, se eu não tocar, de maneira nenhuma crerei. Ele descreu porque ele se fez ausente. Qual é a grande lição que nós aprendemos com isso? Querido, não se permita permanecer ausente. Discipline-se para se fazer presente no ambiente da igreja. Ainda que no ambiente virtual, como nós estamos vivendo nesse tempo, mas programe-se para que no momento do culto estejamos juntos, reunidos. Na medida em que estamos reunidos, nós temos a oportunidade de sermos impactados pela palavra do Evangelho, pela palavra do Senhor. Então, se permita viver esse tempo na presença de Deus. Segundo lugar, Tomé duvidou porque fazia parte do seu caráter ver para crer. Isso fica muito claro e hoje, quando alguém é chamado de Tomé, geralmente é porque a gente percebe nessa pessoa uma certa tendência a ser desconfiado. Quando uma pessoa é muito ressabiado, aí geralmente a gente, fulano até parece Tomé, né? É assim que a gente caracteriza, porque há pessoas que têm essa capacidade de desconfiar de todo mundo e de todas as coisas. Existem pessoas que são muito céticas, faz parte da natureza delas duvidar. Outras pessoas se tornaram assim por conta de experiências passadas. A gente chama daquelas que são gatos escaldados, né? Lá no interior, né? Algumas pessoas gostam quando eu falo do Embaú, né? Lá no interior, lá no Embaú, as pessoas diziam assim, cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, fica desconfiado, né? Vê uma linguiça e já pensa que é uma cobra. Tem gente que por conta das experiências passadas, por conta das decepções vividas, acabam sendo muito resistentes a crer em qualquer coisa. Agora, parece-nos que Tomé, ele não guarda o seu ceticismo apenas para si mesmo. Ele estabelece 3 condições para acreditar. Verso de número 25 diz assim: mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos, primeiro, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, segundo, e terceiro, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então ele estabelece 3 condições. Primeiro, ver os sinais dos cravos. Primeiro ele precisava constatar visualmente, mas para Tomé ver não era suficiente. Diz o texto que ele queria colocar o dedo nas marcas dos cravos. Isto é, além de ver, ele queria inserir o dedo, meter, ou seja, ele queria colocar a mão dentro de Jesus, onde os cravos atravessavam, para constatar se aquilo de fato era verdade. Ele queria tocar, ele queria que a sua experiência com Jesus fosse palpável. Não apenas ver, mas ele queria colocar as mãos em Jesus. Terceiro, pôr a mão do lado de Jesus, onde a lança penetrara. Então ele queria também colocar a mão dentro de Jesus. Mas o texto termina dizendo assim: se eu não fizer essas 3 coisas, ver, tocar e colocar a mão dentro de Jesus, de maneira nenhuma o crerei. Eu imagino que João registra essas histórias e estas situações, pelo menos por 2 motivos.
Era necessário que os leitores do Evangelho de João soubessem que de fato Jesus ressuscitou corporeamente e não apenas espiritualmente. Havia algumas pessoas naquele momento que estavam ensinando que Jesus havia vivido apenas uma ressurreição espiritual e que não era uma ressurreição física. Então, era necessário tocar, e as exigências de Tomé dava a ideia de que ele precisava ter o contato com aquela matéria, com aquele corpo. E em segundo lugar, era preciso ensinar que é necessário crer sem ver. Os discípulos dos séculos vindouros, inclusive nós, seriam crentes sem ver, sem tocar, sem colocar a mão dentro. Então, esta condição de desconfiança de Tomé, ela nos é favorável no sentido de que através da sua experiência, nós somos desafiados a crer. Terceiro lugar, Tomé duvidou porque somente o encontro com Jesus cura toda a incredulidade. Eu vou repetir. Somente o encontro com Jesus é capaz de curar a incredulidade do coração de qualquer pessoa. Por vezes, nós temos a tendência de achar que o nosso testemunho de fé vai produzir fé naqueles que nos ouvem. Você se lembra da experiência da mulher samaritana? Diz a palavra de Deus que ela teve um encontro com Jesus ali no poço. Ela foi e falou para os moradores de Sicá a respeito de Jesus. A cidade de Sicá foi até o poço, teve um encontro com Jesus, e o testemunho daqueles samaritanos foi o seguinte: mulher, já não é pelo que você nos falou, mas pelo que nós vimos, que de fato esse é o Messias, o Salvador do mundo. Não existe nada que possa substituir um encontro pessoal com Jesus. A experiência com o Cristo ressurreto é intransferível. Por isso que a fé é uma experiência individual. O pai não leva a fé do filho, ou da esposa, ou um dos outros, dos colegas de trabalho. Nós podemos testemunhar e até impactar a vida das pessoas através do nosso testemunho, através daquilo que Deus fez na nossa vida. Mas se nós não levarmos as pessoas a um encontro pessoal com Jesus, elas vão viver da nossa experiência. E a minha experiência, ela é muito importante para a minha vida. Ela tem um valor muito importante na minha relação com Jesus. E a minha experiência, ela pode ser muito útil como um instrumento para que as outras pessoas possam chegar a Jesus. Mas o que vai produzir salvação na vida do outro é o seu encontro pessoal com Cristo. Tomé precisou ter o seu encontro pessoal com Cristo. Cada pessoa precisa ter o seu encontro com Cristo ressurreto. Por mais impactante que seja o meu testemunho, se ele não conduzir as pessoas a Cristo, não produzirá mudança em ninguém. Quando Jesus aparece aos discípulos, agora ele vai direto a Tomé. Ele pede a Tomé que pegue a sua mão, que toque as suas feridas. E naquele momento, Tomé tem a sua incredulidade destruída. Todas as barreiras, todos os obstáculos estabelecidos em sua mente e em seu coração são completamente destruídos. E a palavra de Deus nos diz no verso número 28, que Tomé disse:
Senhor meu e Deus meu. Senhor meu. Apesar de ser apropriado para se dirigir a Deus como Senhor meu, poderia apenas significar uma referência de respeito à autoridade de Jesus, mas ele não apenas disse Senhor meu, ele disse também Deus meu. É o único caso na Bíblia de alguém que chama Jesus de Deus meu, assim, olhando direto para Jesus. E Jesus não disse que ele não era. Ele não repreendeu a Tomé por sua crença. Ele não repreendeu a Tomé por sua devoção. Ele não repreendeu a Tomé pelas declarações que ele acabara de fazer. Quando ele diz, Senhor meu e Deus meu. A grande diferença de um cristão nominal para um cristão de verdade é que um cristão de verdade, ele vive uma experiência tão profunda com Jesus, que a partir dessa experiência com Cristo, ele declara com todas as convicções da sua alma, Senhor meu e Deus meu. Tomé agora movido por uma fé vigorosa, poderosa, sentia o seu coração vibrar e faz a mais significativa declaração de todas, quando ele reconhece não apenas que Jesus era o Messias, enviado de Deus, mas ele reconhece que ele era o próprio Deus presente na sua vida. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Talvez essa experiência de Tomé nos faça entender que pessoas obstinadas, incrédulos obstinados, são profundamente transformados quando vivem uma experiência pessoal de encontro com Jesus. Quando compartilhamos do Evangelho, não compartilhamos o Evangelho para que as pessoas estejam conosco, porque nós não apresentamos a nós mesmos. Mas quando compartilhamos do Evangelho, nosso objetivo é que as pessoas tenham um encontro pessoal com Cristo, porque é nesse encontro pessoal com Cristo que as mudanças de fato acontecem. Por isso, para vencer, é preciso confiar. Não há vitória na incredulidade. Esse tempo tem sido um tempo de muitos desafios para a vida de todos nós. Tem sido um tempo em que temos sido desafiados a crer e a viver esta fé sobrenatural. Temos sido desafiados a viver esta experiência profunda com Jesus, que nos traz fortalecimento e encorajamento. E Tomé viveu essas experiências quando do seu encontro com o Cristo ressurreto. Por isso, queridos, se você quer vencer esse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, o nosso convite é para que você se permita a um encontro pessoal com Jesus Cristo. Jesus, ele faz um convite a esse encontro. Ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós somos convidados a esse encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pessoal com Jesus é transformador. Não transformou apenas a vida de Tomé, mas transformou a minha vida e pode transformar a sua vida
também. Por isso, confie em Jesus, entregue a sua vida a Jesus, desfrute da companhia de Jesus, viva esta experiência pessoal com Jesus, porque só em Cristo e somente pelo poder de Jesus é que a nossa vida pode ser transformada. Tomé viveu essa experiência transformadora a partir daquele encontro com o Mestre. Enquanto ele ouviu dos outros dizerem, vimos o Mestre, ele disse, eu preciso viver essa experiência também. E foi a partir da sua experiência com Jesus que as coisas mudaram completamente na sua vida. E isso pode acontecer na sua vida também, na medida em que você se permitir a esse encontro com Jesus Cristo, como Senhor de sua vida, para que, como Tomé, você possa dizer, Senhor meu e Deus meu. E a nossa oração é que Ele seja Senhor e que Ele seja o Deus da sua vida. Eu queria convidar você a esse momento de oração. E quem sabe você tenha se conectado a esse canal com seu coração aflito, talvez como o coração de Tomé, frio, cético, incrédulo. Mas nesta manhã, Deus te convida a um encontro pessoal com Ele. Nesta manhã, Deus te convida a uma atitude de fé. Porque para vencer, é preciso confiar. E Jesus disse para Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Creia. Jesus disse, já no finalzinho do seu ministério, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E esta manhã, você tem a oportunidade de depositar em Jesus Cristo a sua fé, recebendo a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. E você pode repetir esta oração de entrega junto comigo neste momento. Ó Deus bendito, nesta manhã, ouvindo a Tua palavra, eu me identifiquei com Tomé. Porque tantas vezes a incredulidade tem tomado conta do meu coração. E eu entendi que para mudar da incredulidade para a fé, eu preciso de um encontro pessoal com Jesus. Por isso, nesta manhã, eu quero receber a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu quero depositar em Jesus Cristo a minha fé. E a partir de hoje, eu quero viver um novo tempo. Eu quero deixar a incredulidade para trás e começar a viver pela fé em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a minha vida, para que, a partir de hoje, Jesus Cristo seja o meu Senhor, o meu Deus, a quem eu devo seguir. Em nome de Jesus. Amém. Se nesta manhã você tomou esta decisão de fé, e se você fez esta oração, se nesta manhã você orou ao Senhor convidando para que Jesus seja o seu Salvador, nós gostaríamos de orar por você. Você tem duas formas de fazer um contato conosco. Eu vou colocar aqui um QR Code para que você possa entrar em contato conosco. Então, olha, está aqui, olha, um QR Code. É só você aproximar o seu celular e ele vai conduzir você para um pequeno questionário para você colocar o seu nome, o seu número de celular e para você colocar a informação daquilo que Deus fez no seu coração,
para que nós possamos orar a Deus pela sua vida. Então, se você tem dificuldade de usar o QR Code, não tem problema. Você pode mandar um recado para o nosso WhatsApp. É esse número, 2606, ou do lado de cá, né? 2606-3323. Esse é o número do WhatsApp da igreja. Eu queria que você mandasse um recado para nós dizendo: eu quero depositar a minha confiança em Jesus. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador nesta manhã. E eu quero mudar de vida, porque a partir de hoje eu também quero deixar a incredulidade para trás e quero viver pela fé. Nós queremos o seu retorno, queremos orar por você. Nosso ministério de oração quer orar pela sua vida, nosso ministério de integração quer fazer um contato com você para que a gente possa orar por você e por sua família, para que esse momento de fé possa marcar a sua vida e a sua eternidade. Nós louvamos muito ao Senhor pelo privilégio de podermos passar esta manhã juntos, celebrando a Jesus e adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Que Deus te abençoe. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de podermos dividir esta 1h30 de culto, de adoração junto com você. E quero fazer o convite para que hoje, às 19 horas, você esteja conectado ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, aproveite agora, vai lá, se inscreva em nosso canal e vai ser muito bom tê-los, né, como parte, né, desse grupo de pessoas que recebem, né, as nossas atividades, que recebe os nossos conteúdos. Então inscreva-se em nosso canal. Se você gostou desse culto, então diz aí que gostou, dá um like aí para dizer que gostou. Compartilhe desse culto com outras pessoas para que outros também tenham a oportunidade de serem desafiados à fé. E vá lá no sininho, clique no sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos. Nós estamos colocando novos conteúdos em nosso canal diariamente. Temos o Café com Fé, Dose de Esperança, Legado da Quarentena, Ensinando com Arte, que é do Ministério Amar. Enfim, nós temos vários conteúdos para a família, para os idosos, para as crianças, para todas as idades, e a nossa oração é que o nosso canal seja um instrumento de bênção na sua vida. Então inscreva-se lá, certamente Deus vai abençoar a sua vida através dos conteúdos que nós estamos postando em nosso canal, tá bom? Diariamente, o nosso Café com Fé, convidamos você para tomar o café todos os dias às 7 horas da manhã, e o Café com Fé fica aberto durante todo o dia para você saborear dentro do horário que for melhor conveniente para você. Que Deus abençoe sua tarde, que seja uma tarde de comunhão familiar muito abençoadora, e às 19 horas estaremos juntos para celebrarmos ao Senhor. Deus te abençoe.